Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, Deuteronômio capítulo 3, parte 1, episódio de número 698, nona temporada. Tudo bem com vocês? Vamos lá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus hoje, se debruçar sobre o texto sagrado para meditar na palavra de Deus. Vai lá no capítulo 3, leia o capítulo 3 do quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, e depois vem para cá para a gente meditar junto. Aonde que você quer nos ouvir? No YouTube Music Studio, no Amazon Music, na Apple Podcasts, no Deezer, no Republic, no iVoox, no Spotify, na Amazon, onde quer que você digite aí no Google, entende o que estás lendo podcast, você encontra muitas plataformas, distribuidores e lugares para a gente continuar espalhando essa palavra de Deus. Já está em 19 países, 5 continentes, e Deus é bom. Fazemos uma pregação expositiva aqui, um estudo textual do texto bíblico capítulo por capítulo. Estamos há 3 anos, há cerca de 3 anos, a gente perde a conta constantemente, meditando capítulo por capítulo da Bíblia. Estamos no 9º livro, fizemos os 4 evangelhos, estamos no 5º livro do Antigo Testamento. Nós costumamos alternar entre um livro do Novo Testamento e um livro do Antigo Testamento, nesse propósito de estudar a Bíblia inteira. Hoje vamos falar da vitória sobre Og de Bassã e a divisão da terra a leste do Jordão. São alguns assuntos deste capítulo, tá bom? Então tem uma verdade sólida em um provérbio francês que diz assim que é o primeiro passo que nos custa. Um curso não experimentado faz grandes exigências ao pensamento, à autovigilância e à energia de um homem. Mas quando o hábito é adquirido, a alma trabalha com facilidade suave. Empreendimentos que são mais árduos no início tornam-se pela repetição tão simples quanto um instinto natural. A alegria da conquista é um estímulo para um novo esforço. O apetite por aventura e esforço é aguçado e não é facilmente controlado. Aqui está a causa secreta das lágrimas de Alexandre o Grande, quando não havia mais mundos para serem conquistados. A mesma lei da inércia, que impede a matéria sem sentido de originar movimento, opera para mantê-la em movimento incessante quando ela já começou. A conquista ela gera fé maior e mais corajosa. O homem que, consciente da assistência divina, ele obteve um triunfo, ele ouve com docilidade cada novo sussurro dos lábios de Jeová. Davi, depois de muitas conquistas sobre os filisteus, ele pergunta novamente com uma simplicidade infantil: devo subir contra eles? Irei? Tu os entregarás em minhas mãos? Os esforços bem-sucedidos de fé robusta levarão um homem a se manter muito próximo de Deus. Eles não se enchem de orgulho, eles nos humilham por um senso da bondade divina. No mundo espiritual, como no material, opera a lei de ação e reação. A fé promove o sucesso e o sucesso revigora a fé. Um triunfo torna outros triunfos possíveis. Um átomo é um tipo do mundo. Uma célula orgânica é um tipo do animal, uma folha é um tipo da árvore. Então, um triunfo é o padrão e a garantia de todo triunfo.
Nós nos tornamos na Guerra Santa mais que vencedores, pois nos qualificamos para mais guerras e para mais conquistas. Og, rei de Bassã, pode ter sido um inimigo mais formidável do que Seom, rei de Hesbom. Os muros e portões de Bassã podem ter sido 10 vezes mais resistentes que os de Hesbom. No entanto, o socorro divino que havia sido oferecido aos hebreus, ele era competente para cada exigência. E se apenas a fé pudesse elevar-se à altura de seus recursos, nenhuma oposição poderia resistir a ela. Embora Og seja um gigante robusto, último de sua raça, o Deus que o criou pode destruí-lo. O Deus que está conosco pode nos dar vitória sobre todo inimigo. Conscientes do poder e da habilidade de nosso aliado celestial, nós podemos dizer: Deus está comigo, portanto eu devo prevalecer. Em cada comunidade nós encontraremos uma variedade de temperamentos, alguns lentos, outros otimistas. A fé de alguns se reproduzirá em outros. O zelo brilhante de um será contagiante. Entre a enorme hoste dos hebreus, 2 nomes são destacados para honra: Jair e Maquir. Em toda a guerra, muito depende dos exemplos heróicos de alguns líderes. O tom de sentimento e coragem, ele permeia todas as fileiras do exército e prepara cada homem para cumprir sua parte. Cada membro da igreja ajuda ou atrapalha as conquistas da igreja. O filho de Jessé infundiu um espírito de bravura em todas as tribos de Israel e as uniu em uma unidade orgânica. A conquista real, ela traz resultados permanentes. Esse triunfo dos israelitas os colocou em posse permanente de terras, cidades, palácios. Melhor ainda, desenvolveu as qualidades de fé e coragem. Colocou em jogo sentimentos generosos e abnegados. Tais princípios como estes tornaram seguras para eles as posses que haviam conquistado. Assim como algumas sementes trarão uma grande colheita, um domínio completo sobre qualquer inimigo real traz vantagens ricas e remotas. Nós fazemos bem em descobrir nossos inimigos, fixar a atenção neles e não dar trégua até que sejam destruídos. A idolatria, ela estava tão arraigada nesses amorreus que a poluição, a contaminação moral, ela só poderia ser removida pela total destruição daquele povo. Aqueles que lutaram ao nosso redor e foram mutuamente úteis merecem um lugar na memória, na afeição. Se por sua cooperação nós obtivermos uma conquista, a gratidão nos impele a continuar a aliança até que eles também obtenham suas posses. É nobre sacrificar facilidades e vantagens materiais com o propósito de servir nossos irmãos. A autoconquista nos levará a esvaziar o eu se apenas pudermos enriquecer os outros. Isso é seguir o exemplo mais elevado. Ser como Deus. A glória e a excelência das posses espirituais são estas. Elas não são diminuídas pela comunicação. Nós damos e ainda temos. Há uma forte tendência em todo sucesso de fomentar orgulho, autoestima. Multidões de homens bem-sucedidos, eles se curvam diante de sua própria rede, queimam incenso em adoração a si mesmos. Eles reconhecem um instrumento visível em vez da causa invisível. Moisés teve que resistir à corrente do sentimento popular querido. No auge do triunfo, ele os lembra enfaticamente: o Senhor vosso Deus vos deu essa terra. A pobreza frequentemente nos leva a Deus. A riqueza muitas vezes nos afasta dele. No entanto, cada fator na obtenção da vitória era de Deus. E a ele todo o louvor era devido.
Sua destra e seu santo braço nos dão a vitória. Og, rei de Baçã, ele era um adversário ainda mais formidável do que Seom. Nós lemos com admiração sobre aquele território extraordinário sobre o qual ele governou, com suas 60 cidades construídas de pedra, dura como ferro, e em meio às rochas basáltica, que era característica do lugar, que formavam uma barreira aparentemente indestrutível contra ataques. A rapidez, a completude, a determinação da conquista dessa região, naturalmente tão forte, tão densamente povoada, tão poderosamente defendida e governada por um rei da raça dos gigantes, é em qualquer visão disso um fato surpreendente. E naturalmente, elevaria a coragem dos israelitas ao mais alto nível de confiança, ao mesmo tempo em que causaria consternação nas nações vizinhas. Deuteronômio 2:25. Nós temos que considerar algumas coisas aqui. O ataque confiante de Og. Como Seom, ele saiu contra os israelitas, ele e todo o seu exército. E sem dúvida com grandes esperanças de sucesso. Se ele estivesse menos confiante, provavelmente teria permanecido dentro de suas fortificações. Embora Josué fale lá no capítulo 24, versículo 12, dele sendo expulso pelo vespão, o espírito do ataque nos lembra do avanço orgulhoso de Golias contra os exércitos de Saul. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 ao 12. O seu ataque, ele simboliza o poder gigante do mundo em suas relações hostis com a igreja, seja o sistema incrédulo, ateu, algumas ciências que rejeitam a fé, outras filosofias, poderosos em si mesmos, fortemente entrincheirado, orgulhoso em espírito. Voltaire se gabou de que foram necessários 12 homens para estabelecer o cristianismo, mas ele mostraria que um homem era suficiente para derrubá-lo. O cristianismo ainda dura. Mas quanto a Voltaire, cadê ele? A sua derrota completa. Versículos 3 ao 8, nós vemos a derrota completa daquele povo. Moisés se detém nos detalhes dessa vitória surpreendente com uma viva gratidão e admiração. A vitória foi, como na vitória contra Seom, completa, só que aqui mais notável pela força das cidades e vilas. E novamente todo o povo foi levado à destruição. Versículo 6. De certa forma, análogas a essa derrota, foram muitas das vitórias do cristianismo. Nós podemos pensar na queda do paganismo antigo, tão fortemente arraigado, mas agora varrido tão completamente da terra. No colapso do deísmo do século XVIII, nos homens poderosos de seus próprios dias, dos nossos próprios dias, orgulhosos de seu poder, que tentam destruir a fé, tentam destruir a igreja. Mas muitos deles serão lembrados como Og, apenas em suas sepulturas. Existem novos adversários, talvez até mais poderosos, escolas modernas agnósticas, positivistas, panteístas, mas para o estudante sério da história não pode haver dúvidas reais. Houve ocupação daquela terra, no versículo 9 ao 12, a terra e as cidades assim conquistadas, elas foram tomadas pelos conquistadores e tão rapidamente quanto possível ocupadas. O inimigo foi desapropriado, saqueado. Assim aconteceu com a igreja nos primeiros séculos, quando ela possuía o terreno e o território antigamente dominado por tantas outras crenças. A mesma coisa acontece tão frequentemente quanto os tesouros da ciência e filosofia descrentes, em suas variadas formas e aplicações, invenções, artes, etc., caem nas mãos da igreja e são feitas e transformadas para servir aos seus fins.
A crítica descrente da Bíblia, por exemplo, forneceu uma vasta quantidade de material disponível para os propósitos da fé. Assim, as descobertas da ciência, que eram temidas como hostis, provam finalmente ser confirmatórias e úteis, e são apropriadas para fortalecer ainda mais a nossa crença. Cada vitória do cristianismo no mundo exterior, ou nas regiões do pensamento, amplia suas posses, estende sua influência. Quanto à destruição de Og, rei de Bassã, outra coisa que eu queria lembrá-los é que nós temos aqui um relato de uma outra conquista, para a qual a vitória sobre Seom, rei dos amorreus, preparou o povo. Bassã era chamada de terra de gigantes. Em algumas traduções, Refaíns, versículo 13, Og, rei, era manifestamente o maior dos gigantes. Daí os detalhes sobre a sua cama, Deuteronômio 3:11. O rei Og de Bassã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Em uma época e país rudes, a força era o governante reconhecido. E o maior homem, em consequência, era escolhido chefe. Era viver e reinar pelos sentidos e pela visão, o modo regular do mundo. Quanto ao Senhor, ele lidera seu povo mesmo na guerra, de força em força. Eles experimentam suas espadas contra os amorreus com sucesso antes de tentar subjugar os gigantes. Eles experimentam uma guerra bem-sucedida antes de serem solicitados a empreender a tarefa maior e mais séria de exterminar os gigantes de Bassã. E assim é na boa luta da fé. Uma pequena vitória sobre um pecado facilmente assediante dá coragem para uma tarefa maior. Os músculos da alma se fortalecem por meio do exercício e maiores vitórias são conquistadas. A fidelidade no pouco conduz à fidelidade ao muito. Lucas 16:10. Meus queridos, se Deus foi capaz de entregar gigantes e fortalezas intransponíveis ao seu povo, o que poderia ser impossível para aqueles que confiam nele? Quando Deus nos capacita a vencer os desafios pequenos, por que nós duvidaríamos de sua força para as maiores batalhas de nossas vidas? Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio? Feche a porta do seu quarto, se você puder, ou busque um local tranquilo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que guiaste teu povo à vitória sobre os gigantes e fortalezas de Bassã, fortalece-nos também na luta contra nossos inimigos interiores e exteriores. Que cada pequena vitória em nossa caminhada de fé nos prepare para desafios maiores, sempre confiando que em Ti somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.